esse estilo. Depois tentamos introduzir por uma session IPA também. Ou uma coisa, sim, ou então temos a outra técnica que é ir logo à bruta e dizer: queres provar uma coisa completamente diferente? Se disserem que não, temos um problema. Se disserem que sim. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Brinde à Distância. Hoje vamos ligar para Lisboa para falar com a Joana e com o Tiago do Flor de Lúpulo. Vamos conhecer um pouco como é que este projeto nasce, mas vamos abordar sobretudo o tema da constante procura por parte do consumidor de cervejas novas, sabores diferentes, até rótulos diferentes, e de que forma é que isto influencia a gestão de uma marca de cerveja em Portugal e também dos bares. Vamos então ligar à Joana e ao Tiago. Olá Joana, olá Tiago, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. É um gosto ter-vos por cá, ter um bar tão conhecido a nível nacional aqui na nossa rúbrica. Falem-me um pouco do vosso projeto, como é que nasce Flor de Lúpulo, onde é que ele está localizado em Lisboa, também para as pessoas saberem, quem não conhece, se calhar talvez mais o pessoal do Norte, o pessoal de Lisboa provavelmente conhece muito bem esse local. Falem-me um pouco como é que nasce esse projeto. Antes de mais, olá. O Flor de Lúpulo fica em Lisboa, perto da Alameda Fonserricos. Okay. Nós escolhemos esta zona porque a Avenida Almirante Reis é uma zona que tem algum significado para mim e para o Tiago. O Tiago passou parte da adolescência dele num sítio que havia na Almirante Reis. E sempre gostámos muito desta zona. Não queríamos uma zona turística, queríamos um bar do bairro, queríamos levar a cerveja artesanal a um bairro e ter público local, conseguir captar as pessoas residentes daqui e trazê-las para a cerveja artesanal, e por isso sempre procurámos uma zona mais residencial do que propriamente um local de passagem turística. A ideia surgiu. Nós já víamos os dois cerveja artesanal, éramos frequentadores assíduos da Cerveteca, foi o primeiro sítio em Lisboa a abrir com uma seleção de cerveja artesanal portuguesa e estrangeira, e íamos frequentemente lá. Okay. Entretanto, eu fui fazer um part-time para a Dois Corpos também, para o Teplume, e foi aí que eu comecei a ganhar o bichinho de gostar de servir, de gostar de aconselhar as pessoas, de explicar às pessoas o que era a cerveja artesanal. E pronto, e começámos a pensar em abrir um espaço novo. Sentimos que faltava o complemento da comida, que era uma coisa que não havia no espaço daqui, e foi uma das coisas que sempre tivemos, foi ter a cerveja artesanal aliada aos petiscos. Fez-nos sentido serem petiscos típicos portugueses, daí as moelas, os chouriços assados, os ovos mexidos com farinheira, enfim, uma série de coisas mais típicas. E pronto, basicamente foi por aí. Percebemos que o mercado tem evoluído bastante, o mercado da cerveja, principalmente em Portugal, nos últimos anos, e gostaria que me falassem um pouco, partilhássemos aqui o tema que é a constante procura do pessoal, do consumidor, por cervejas diferentes, que é quase uma pressão que exercem nas marcas para produzir coisas novas, os bares têm que ter sempre coisas novas. Como é que funciona também na Flor de Lúpulo? Vocês estão constantemente a mudar o taproom ou as garrafas, ou tem essa pressão? Como é que é gerido isto por um negócio da cerveja, né, em Portugal neste momento? Bom, eu acho que essa procura por novidades houve desde sempre. Nós, quando começámos a ver cá em Portugal, até Lisboa, havia muito poucos sítios onde ir, nós também estávamos sempre à procura de coisas novas. A grande diferença é que, na altura, tudo era novidade, portanto era muito difícil esgotar todas as novidades que houvesse na Cerveteca, que houvesse nos outros sítios que foram abrindo a seguir, portanto havia sempre coisas novas e, portanto, sempre houve isso. Agora está a chegar a um ponto muito mais crítico, se posso dizer assim, porque, portanto, já passaram desde 5, 6 anos, desde que se começou a ver, portanto, já começa toda a gente já conhece tudo, aquelas marcas mais, vou-lhe chamar, banais, sem qualquer tipo de pejorativo, toda a gente já conhece essas marcas, então há efetivamente uma constante procura sempre por algo novo. O que, por um lado, lá está, não é como as pessoas gostam disso, tem a grande desvantagem que é desprivilegia-se aquilo que algo era altamente valorizado, que era a consistência de uma determinada cerveja,
isso acaba por ser cada vez menos valorizado, porque as pessoas estão sempre à procura de coisas novas. E por outro lado, há de facto esse esforço dos bares e também das cervejeiras, acredito eu, não posso falar por eles, mas acredito que sim, em estar sempre a lançar alguma novidade. Acredito que muitas vezes, cá não tanto, mas lá fora aquilo que há muitas vezes as mesmas receitas, que há ligeiras mudanças, ou num lúpulo, ou em qualquer coisa, e sai uma cerveja diferente, por aí fora. Assim, nós aqui, desde o início, a nossa ideia sempre foi rodar os steps, havendo algumas que se repetem, por exemplo, das cervejas das cores, há muitas que nós repetimos, da Oitava também, da Musa também, mesmo algumas tipo a Francapa, a Urraca, a Matiné, são cervejas já icónicas e que a APA da Barona, e que vão sempre tendo procura, quer em garrafa, quer em lata, quer em garrafa em lata, ou mesmo à pressão, quando há procura, mas de facto temos alguns clientes que de facto estão sempre à procura daquela novidade e aqui ainda não sentimos isso, aquele extremo de se não há nada novo, não bebo nada e vou-me embora, mas cheio de casos de pessoas que são assim. Não? Sim, e temos clientes que só vêm cá quando há novidades, isso temos. Ok. Isso temos. Não é o nosso maior público, felizmente, como eu tinha dito ao início, conseguimos criar um público muito local aqui, mas temos pessoas que só vêm mesmo à procura de novidades. Não, por um lado é bom, porque obriga-te também a procurar coisas novas e a trazer novas marcas para o mercado, isso a nível de bar, não a nível de cervejeiro. Obriga-te a ter essa procura, mas é como o Tiago estava a dizer, às vezes as cervejas, nós tivemos já o caso de uma cerveja, era uma cerveja da Lervig, que era uma colaboração. Há uma distribuidora espanhola que é a Zombir, que faz tipo, sensacionalmente uma colaboração com a cerveja e deu-lhe naquele ano o nome das 4 estações. E a Lervig fez com eles, não sei se foi a Summer, se foi a Autumn, era uma, não lembro se era uma Neipa, se era uma Session IPA. E já aconteceu, a cerveja foi lançada com a colaboração Zombir com o nome e depois foi lançada pela Lervig sem a colaboração, não é? Eles quiseram repetir a receita e lançar, não puderam repetir o nome, deram-lhe um nome novo e toda a gente assumiu que era uma cerveja nova e pronto, é uma cerveja diferente, é uma cerveja nova, os ratings do Antep eram diferentes, a avaliação, a apreciação das pessoas aqui era diferente, a cerveja teve em caminho, acho eu, até no festival e depois nós tivemos aqui um barril diferente à pressão. E portanto é isso, é a questão de, é a mesma cerveja, mudas-lhe o nome e já é uma cerveja completamente diferente. Malta que entrou mais recentemente, que não passou aquilo que muitos de nós passámos, outros ainda passaram mais do que nós, que é quando começámos a ver cerveja, a única coisa que havia era as belgas, algumas inglesas, as alemãs, portanto, há malta que entretanto se fartou disso, porque já temos aqui clientes que bebem tudo um pouco, mas de cervejas já não consigo beber porque bebi muitas há uns tempos. Mas há muita malta que ainda gosta dessas cervejas mais clássicas e que temos noção que cada vez tem menos procura. Nós, por exemplo, raramente conseguimos ter aqui uma bitter, porque simplesmente não tem procura. As pessoas já não, esses estilos mais clássicos ficaram um pouco demo-desse, assim posso dizer, e acabaram por não ter a procura com outros estilos mais modernos, como as Neipas, as Berliner Weiss, com frutas e tudo mais, e as Pastry Stouts, como se tem hoje em dia. São efetivamente as cervejas mais procuradas ainda hoje. Portanto, acaba por, esses estilos mais clássicos acabam por ser um pouco penalizados por esse tipo de consumidor, esse tipo de consumo, acaba por existir. Vocês notam que há uma evolução, por exemplo, notam a evolução nos consumidores, aquele consumidor que chega e quer experimentar só coisas novas, que é normalmente o natural, e depois começa-se a afeiçoar a certas cervejas e só bebem bases. Ou seja, escolhem aquela cerveja, por exemplo, escolhem a Urraca e querem beber a Urraca porque sabem que o Oitava Colina tem aquela cerveja ou outra marca. Percebem essa evolução ou é muito vago? Nós percebemos uma evolução, se calhar não tanto no sentido que tu estás a dizer, mas percebemos uma evolução das pessoas que começaram a vir aqui e que pediam a cerveja mais parecida com a Sagres e com a Superboc. Dá-me o que tiveres mais parecido com a cerveja industrial. E que agora pedem Neipas, pedem Imperial Stouts, pedem Sours. É mais nesse sentido que nós notamos essa evolução. Não são tão fiéis a um estilo, não é, ok, bebo Urraca, agora quero tudo aquilo que for parecido. Ou seja, não têm uma cerveja portuguesa como referência, mas entraram aqui a querer consumir de uma forma e hoje em dia consomem de outra. Nós tínhamos malta, por exemplo, que não ia ao frigorífico, não ia ver garrafas nem latas, não interessava, era só o que estava à pressão e lá está, era o mais parecido com a cerveja industrial. Não gosto de sabores muito diferentes, não gosto de cervejas muito amargas, não gosto, e hoje em dia só querem isso. Claro. Hoje em dia bebem uma Pilsner ou uma Lager e isto é muito parecido com a cerveja industrial. Imaginem agora que chegava aí um cliente novo
que pedia algo parecido com a Superboc, o cerveja industrial, Sagres, outra industrial. Que estilo é que vocês lhe aconselhavam, por exemplo, do que tinham agora? Como é que é essa gestão do cliente? Inevitavelmente é sempre uma lager, uma blonde ale, eventualmente. Tentamos, se tivermos disponível a pressão, tentamos sempre por esse estilo. Depois tentamos introduzir por uma session IPA também. Ou uma pale ale. Sim, ou então temos a outra técnica que é ir logo à bruta e dizer: queres provar uma coisa completamente diferente? Se disserem que não, temos um problema. Se disserem que sim, tentamos introduzir as IPAs. Às vezes, curiosamente, as sours também pegam. Muitas vezes, malta que não... eu não gosto muito de cerveja, não gosto muito daquelas muito amargas, e depois provam as sours e já, sobretudo se forem mais frutadas, se não forem só tão ácidas. E é um bocadinho por aí, tentamos dar a volta um bocadinho por aí. Mas pelo menos, ou de pressão ou de garrafa, tentamos sempre ter um estilo mais fácil, digamos assim. Vocês notaram que os clientes estavam, usamos a expressão, sedentos e por não haver festivais, e mesmo agora, por não haver festivais, há uma maior procura pelos bares? Notaram mais afluência de parte dos clientes? Sabes que Lisboa não tem assim uma grande tradição ainda de festivais. Portanto, temos alguns festivais pontuais, mas não temos nada do nível do Porto ou de Caminha, por exemplo. Há o Festival do Torel, há o Pátio da Cerveja, que já tem algum impacto, mas não temos assim um festival que tenha de facto aquele ambiance de Caminha ou que tenha a afluência gigante que tem o Porto. Mas não há aqui essa questão como há aí em cima da importância dos festivais. Os festivais acabam por ter importância para algumas marcas que estão um pouco abaixo do radar, que se afirmam nos festivais. O exemplo que me vem à cabeça são os Piratas, que já os conheço pessoalmente há alguns anos e desde que fazem cerveja, basicamente desde o início. Portanto, era uma cervejeira que não tinha, se calhar, assim, um impacto dentro da, vou-lhe chamar, cena cervejeira nacional tão grande. O ano passado, há 2 anos, de facto, fazem os festivais com cervejas, deram um pulo gigante de qualidade e, de facto, ganharam aí território dos festivais. Aqui eu acho que funciona um bocadinho de forma diferente. É a divulgação dos festivais feita pelos bares que leva as pessoas aos festivais. As pessoas tomam conhecimento a maioria das pessoas, não digo todas, mas a maioria das pessoas, eu acho que toma conhecimento dos festivais pela publicidade que está nos bares. Pegando um pouco mais profundo nesse tema, porquê é que acham que isso acontece? Porque, por exemplo, porque é que Caminha é um fenómeno, digamos assim, mas porque é que o Porto está muito mais afirmado enquanto festival, e Lisboa, que acreditamos que sim, temos muito mais potencial, não tem, por exemplo, a mesma fama que tem o Porto Beer Fest, por exemplo? Não sei responder, pode haver várias variáveis. Exatamente. Pode, por exemplo, que nunca vieram aos festivais, tirando o Beer Generation, nunca veio ao pátio, se calhar nunca vieram marcas internacionais que validassem que esse festival numa órbita de reconhecimento internacional, como há no Porto e especialmente em Caminha, nunca foi por aí. Lisboa, com a quantidade de taprooms que tem, com a quantidade de bares que já vai tendo também, as pessoas já têm um acesso mais fácil à cerveja do Porto. É uma resposta para quem organiza esses festivais e consegue se calhar dar melhor do que nós, porque eu de facto não consigo perceber o porquê. Sei, vou dar agora como consumidor e não como alguém ligado ao bar, fico muito mais ansioso por um festival em Caminha do que para ir aos festivais de Lisboa, por exemplo. Pronto, mas também porque lá está, porque sei que com pessoas de Espanha que eu só vejo ali 1 ou 2 vezes no ano, sei que vou reencontrar pessoas pessoas do lado do norte do país, que pronto, é uma boa oportunidade para os reencontrar. A verdade é que o Pátio da Cerveja, apesar de ser um bom festival, não tem desmérito nenhum, apesar de ser um bom festival, é mais centrado em marcas portuguesas. E tu em Lisboa tens bastante facilidade em encontrar as marcas portuguesas nos bares, é um bocadinho por aí. E o facto de não haver uma constante, uma aposta num festival bom a nível internacional em Lisboa, faz com que, houve não te voltou a repetir, caiu no esquecimento. Nós hoje em dia, se perguntarmos aos nossos clientes do Flor se foram ao Beer Generation, ou sequer se ouviram falar, 90% vai dizer o que é que foi isso. Em Lisboa tens a Musa, tens a Dois Corvos, tens a Oitava, tens a Skiash, que agora é a Oficine, tens agora a Belina. Tens a Belina, tens imensas marcas em Lisboa com taprooms abertos, em que é relativamente fácil tu chegares e provares as coisas dele. Portanto, aqui seria de apostar, e promotores de festivais ouçam-nos, seria de apostar
em marcas estrangeiras e fazer como se faz no Porto e como se faz em Caminho. Acho que Lisboa já merecia um género de festival assim. Obrigado, malta, por terem assistido este episódio. Obrigado, Tiago e Joana, mais uma vez. Obrigado nós. Um gosto de estar aqui a falar com vocês. Agora vamos à parte tão importante, que é o brinde. E é da vossa parte. Vocês escolhem o que é que vamos brindar. Por isso, a palavra é vossa. O que é que vamos brindar, Joana e Tiago? Vamos brindar à cerveja artesanal, sem dúvida, e vamos esperar que estes tempos mais difíceis passem rápido e que em breve possamos voltar a brindar, não à distância, mas todos uns com os outros. Sim. Um brinde esse.